pandemia para nós teve um cenário de guerra. A gente coloca a nossa vida em risco para poder ajudar o próximo. As primeiras notícias começaram a circular no fim de 2019. Sabíamos que estava vindo por aí algo desafiador, de gravidade, mas nunca no volume em que veio e na rapidez com que esse volume veio. Então, isto realmente para nós foi o desafio maior. Ver essa rua do HC absolutamente vazia, sabe? Ao mesmo tempo que você sentia, né, que a gente estava em perigo, né? As pessoas que estavam lá sofrendo um estresse absurdo, porque eram pacientes muito graves, que a gente nunca tinha visto igual. Foram momentos, assim, muito difíceis, né? Foi realmente uma avalanche. Eu fiquei em pânico, com muito medo. Num hospital de complexidade como o nosso, os procedimentos de fisioterapia são, muitas vezes, voltados para a terapia respiratória. Isto, de uma certa forma, já expõe naturalmente o fisioterapeuta. Agora, fazer terapia respiratória numa situação onde o índice de contágio é muito grande, certamente expõe ainda mais o profissional que está trabalhando com esse tipo de paciente. A situação como um todo era bastante desafiadora. Então, os fisioterapeutas estavam sob uma pressão muito grande, mas desistir, recuar, nunca foi uma opção para nós. O INCOR, ele passou a receber pacientes das outras especialidades médicas, a neurocirurgia, neurologia, trauma, cirurgias abdominais e transplante de fígado. Então, nesse primeiro momento, todo paciente de Covid que chegava ao INCOR, ele era transferido para o Instituto Central. O treinamento e a capacitação dos profissionais foram se adaptando conforme a fase da pandemia que estávamos vivendo. Via de regra, logo na entrada, os profissionais eram treinados a, principalmente, paramentação, desparamentação, lavagem de mãos, os procedimentos que implicam na segurança dele e do paciente e o treinamento para acessar o nosso prontuário eletrônico. Acho que isto era o mais básico logo na entrada de todos eles. Depois disso, eles passavam por oficinas práticas de simulação e passavam por uma série de treinamentos que estavam gravados e ficam sediados numa plataforma online com acesso o tempo todo para esses profissionais. Os fisioterapeutas tiveram que ousar muito nesse momento, né, para poder aprender novas metodologias, novas formas de agir. Então, o que a gente observou é a união de esforços, cada vez mais entre equipe, e também com um olhar dedicado ao paciente para melhorar a qualidade de vida desse paciente e dividindo um pouquinho toda essa trajetória de dor que todos nós passamos, independentes de ter sido acometidos ou não com o Covid-19. Com o Hospital das Clínicas tendo se tornado referência para o tratamento da Covid grave, logo entendemos que haveria uma demanda para recrutamento de profissionais fisioterapeutas. E aí a disputa pelo profissional se intensifica bastante, mas nós tivemos a grata surpresa de também encontrar no meio desses que estávamos recrutando pessoas que expressavam que estavam realizando um sonho ao virem fazer parte da equipe HC. Para nós isso foi muito emocionante. O Inspire é um ventilador mecânico. Ele foi desenvolvido por um engenheiro da Politécnica, junto com o professor José Otávio da Anestesia. E a fisioterapia coube fazer também uma contribuição bastante valiosa para os ajustes dos parâmetros ventilatórios
e para também a monitorização mais segura dos pacientes quando ventilados. Esse ventilador acabou sendo comercializado, ele acabou sendo levado para muitas áreas do Brasil para salvar a vida aí dos pacientes que precisavam de intubação e ventilação mecânica precoce. A ECMO é um dispositivo de assistência circulatória mecânica que faz com que seja possível oxigenar o sangue do indivíduo, com esse sangue passando fora do corpo dele. A grande novidade no Covid foi que na nossa instituição pudemos ter a ECMO venovenosa, que possibilitou que a gente desenvolvesse um protocolo de reabilitação nesses pacientes em ECMO, que eles fizessem exercícios físicos. Nós chegamos a sentar o paciente, a deixar os pacientes em pé, fazendo marcha estacionária, coisa que nunca tínhamos feito. Então, a reabilitação de pacientes com ECMO, ela veio realmente virar a chave, porque até então nós tratávamos o paciente no leito e nós aprendemos que não, é possível a gente avançar e recuperar motoramente esses pacientes para enfrentar o grande baque da cirurgia, que será o transplante. Quando veio a pandemia, com os pacientes com uma demanda alta de internação em UTI, a grande maioria deles, ou uma grande quantidade deles, demandando também ventilação mecânica e que muitas vezes era uma ventilação mecânica prolongada. Nesta situação, nós entendemos que os procedimentos de neuromodulação poderiam vir agregar como um fator facilitador para o desmame desses pacientes e eu acredito que a gente possa ter ajudado sim o desmame de muitos pacientes durante a pandemia. Durante a primeira onda da pandemia, o atendimento às gestantes não era isolado, nós não tínhamos uma unidade específica para as gestantes. Eventualmente, chegavam a dar à luz em UTI, nós tivemos alguns casos nessa situação. Na segunda onda, nós já tivemos uma unidade específica de UTI para receber essas pacientes. Então a gente teve que aprender de uma maneira muito rápida, em pouquíssimo tempo, como é o manejo dessas pacientes para poder preservar a vida da mãe, preservar a vida do bebê e posteriormente seguir com a reabilitação dessas pacientes. Para o recém-nascido, eles tinham muito mais uma questão associada à doença da prematuridade do que da patologia da Covid em si. Quando o Instituto Central ele fecha e se direciona ao atendimento dos pacientes exclusivos para o atendimento de paciente Covid, aqui o Centro Neonatal, a terapia intensiva, toda a nossa equipe, ela precisou ajudar na elaboração e na montagem de uma outra UTI neonatal, que foi montada lá no Hospital Universitário, no campus da USP. Em menos de uma semana a gente teve que montar essa UTI, que requer a expertise na complexidade do remanejamento desses recém-nascidos. Olha, no pós-Covid, 50% vão precisar de reabilitação. Do ponto de vista físico, nós vamos atuar na recuperação da musculatura, que está fraca, utilizando muitas vezes a estimulação elétrica funcional, que é uma técnica de fisioterapia. O paciente tendo condições de assumir a postura em pé, ele vai poder ser trabalhado para readquirir de novo a marcha. Então a gente tem vários dispositivos para fazer isso, desde um suspensor no quarto, até um laboratório de robótica, onde o paciente faz o seu treino de marcha. No Instituto de Medicina Física e Reabilitação, o INREA, o teleatendimento foi muito importante porque toda a nossa população estava dentro do grupo de risco, né? Porque se a gente considerar que as pessoas que sofrem as doenças incapacitantes estão numa faixa etária mais elevada, todos eles eram do grupo de risco. Então, o envolvimento da equipe para, num primeiro momento, fazer o monitoramento todo por telefone, até que a gente pudesse oferecer uma situação oficial de uma plataforma de telemedicina para concretizar o acompanhamento desses pacientes. E acredito que seja um processo que não vai haver mais volta.
No momento que eu entrei pelo portão, a fisioterapia me recebeu já na entrada do PS, me encaminhando para o PS, a parte que era separada, exclusiva para a Covid, pacientes que estavam contaminados. Naquele momento que eu já entrei no PS Covid, um outro físio já também veio me atendendo, até o momento que eu fui para a UTI também acompanhado por físio, e no processo todo, desde o uso dos ventiladores não invasivos, até a intubação, extubação, tratamento e recuperação, foi toda acompanhada por físios. Olha, na verdade, quando eu realmente passou todo o efeito da droga, que eu voltei, que eu perguntei que dia que era, e eu fiquei sabendo que eu já tinha se passado mais de 30 dias, foi um pânico, um medo total, porque eu não sabia nada se minha família tinha sobrevivido. Até eu ser informado que eles estavam bem, que nada havia acontecido, que eles tinham passado pelo processo, né, sem precisar ser hospitalizados, para mim foi um grande alívio. A melhor coisa da vida da gente é poder fazer algo por alguém e poder fazer algo em equipe. Então é todo mundo junto para salvar aqueles pacientes. Acho que de toda a liderança do HC, em todos os níveis de liderança, a fisioterapia teve uma atenção necessária para que a gente pudesse desempenhar o nosso trabalho. Foi um escopo de profissionais bastante grande, mobilizado, e todos assim tiveram uma entrega pessoal, profissional, incomparável. Foi algo assim para nós muito importante, para que a gente tivesse tido a condição de dizer: nós conseguimos, nós vencemos. As pessoas se dedicaram ao extremo da sua capacidade. São pessoas que realmente amam o que fazem, fazem com afinco, sem sequer pensar duas vezes em ajudar o próximo. Que todos eles são anjos, que vieram, cuidaram, me restabeleceram, e eu não tenho como pagar essa dívida. É uma dívida que só o amor pode devolver.